Ixi, deu certo. Boa tarde a todos, mais uma vez. Acho que devia ser... Não sei. Muito bem, para fechar nossa aula de hoje, a gente já viu algumas medidas de dispersão que não são muito conhecidas, consequentemente não são muito usadas. E aí meio que a gente chega aqui, se é que pode falar dessa forma, na cereja do bolo, tá? As medidas de dispersão que nós teremos para fechar aqui a nossa aula de hoje. Temos a variância e o desvio padrão. Falando da variância, a variância é uma medida de dispersão muito conhecida, muito utilizada, talvez a mais utilizada atualmente. Ela calcula a diferença da observação em relação à média ao quadrado, certo? E é tirada uma média de todas esses resultados. Nós vamos dizer que a variância sendo VAR, não é aquele do futebol, tá bom? É VAR de variância, ou ainda sigma ao quadrado. E é sigma ao quadrado mesmo, tá bom? A gente vai ver, professor, posso botar sigma? Não, sigma é outra coisa. A gente vai ver daqui a pouco. A fórmula da variância, de acordo com o que a gente acabou de falar, vai ser sigma ao quadrado, o somatório da observação menos a média, elevado ao quadrado dividido por n, tá bom? Ou seja, eu calculo lá minha média aritmética, pego minha primeira observação e faço a diferença dela em relação à média e vou elevar ao quadrado. Vou fazer a mesma coisa com a segunda em relação à média, elevando ao quadrado, até chegar na última, menos a média, elevando ao quadrado. E divido tudo por n. Professor, nesse caso aqui, pode dar valor negativo? Olha, quando eu fizer a diferença do x1 até o x barra, pode sim dar um valor negativo, tá? Mas quando eu elevo ao quadrado, eu vou ter o produto de dois valores negativos, e a gente já aprendeu que negativo com negativo dá positivo. Então, o menor valor que vai dar aqui vai ser zero, quando a observação for igual à média. E aí fica zero ao quadrado igual a zero. Ok. Opa, pronto. Diante da fórmula que a gente tem, o pássaro nos ajuda durante a aula, vamos mais uma vez para o nosso exemplo. 8, 16, 3 e 21. A gente já calculou a média nos exemplos anteriores, então a gente não vai perder tanto tempo aqui, tá? A média, lembrando, é 12. Então, a minha variância vai ser, sigma ao quadrado, eu vou fazer 8 menos 12 ao quadrado, 16 menos 12 ao quadrado, 3 menos 12 ao quadrado, 21 menos 12 ao quadrado. E aí eu vou fazendo contas, tá? 8 menos 12 menos 4, aquilo que eu tinha dito, menos 4 ao quadrado dá 16 positivo, 4 ao quadrado, 16 positivo, e aí eu vou fazendo as somas desses resultados, eu vou ter 194 sobre 4, que dá 48,5. Então, a minha variância desse meu conjunto de observações é 48,5. Alguma dúvida de como é que foi feita essa conta aqui, queridos? Isso aqui eu quero que vocês deem bastante atenção, tá? Vou até repetir aqui, tá? Eu pego meu conjunto de observações, tiro a média, que deu 12, vou pegar cada uma das observações, menos a média, 8 menos 12, 16 menos 12, 3 menos 12, 21 menos 12. Cada um deles eu vou elevar ao quadrado. Não vão fazer tipo assim, tem gente que bota o quadrado de tudo, tá errado. Façam individualmente ao quadrado. E vou dividir o meu resultado por 4, porque eu tenho 4 observações. E aí, quando eu chego aqui, é só fazer conta, tá? Menos 4 ao quadrado, menos 9 ao quadrado e 9 ao quadrado. Então, fica 16, 16, 81, 81, somando tudo, 194, dividido por 4, dá 48,5. Massa? Repetindo, não existe uma regra específica. Vai depender, nesse momento, principalmente para nós no ensino médio, meio que a medida de dispersão a pessoa vai ter que informar. No caso, se eu passar numa prova, eu vou ter que dizer, olha, eu quero que você calcule o desvio padrão, ou calcule o desvio médio, ou a variância. Vocês vão ver lá, e aí o lado bom
é que como vocês têm essa situação de pandemia, se é que a gente pode puxar uma coisa positiva nesse sentido, nós temos as aulas gravadas, o material postado, e aí se vocês precisarem, vão precisar, vocês podem fazer a consulta das fórmulas e depois só aplicar as fórmulas. Diga, Fernanda. Vamos voltar lá só para me perguntar uma coisinha? Pode. É porque eu queria saber se você vai fazer o quadrado no princípio, nesse primeiro, ou se você faz a diminuição e faz o quadrado só depois da diminuição. Não, assim, como essa conta aqui dentro do parênteses ela já pode ser resolvida, a gente poderia fazer. 8 menos 12, eu sei que é menos 4, que dá menos 4 quadrado, 16. Mas, eu gosto de ser diferente. Porque lá tá assim. Mas isso aí eu não recomendo que vocês façam não, porque dá uma viagem. Agora, aqui está o quadrado, aí é 8 menos 12, né? Aí eu aprendi que isso aqui é um produto notável, e um produto notável é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aí vou fazer 8 ao quadrado, 64. Opa. Menos 2 vezes 8, eu vou precisar da calculadora aqui. 2 vezes 8 é 16, 16 vezes 12 é 192, quer ver? 192, que não é igual, é menos. E 12 ao quadrado é 144. 64 menos 192 mais 144 dá, olha só, 16. Aí, se vocês quiserem me impressionar fazendo essas contas, beleza, mas eu acho que não precisa disso, não. Né? Fica aí a critério de vocês, tá bom? É o caminho mais fácil, tá? Pois bem, indo adiante, vamos falar agora da última medida de dispersão que a gente tem para hoje, que é conhecido como desvio padrão. E aí, sim, antes disso, deixa eu só mostrar o resultado aqui para vocês, aí a gente compara o que a gente tinha feito lá do desvio médio para a variância, certo? Não sei se vocês lembram, o resultado do desvio médio tinha dado 6,5. Aqui já está dando 48. E se eu fosse fazer aquele princípio lá do 12, tipo 12 mais 48, vai lá para 60. 12 menos 48 dá menos 36. Então, tem os dados do menos 36 até os 60. Então, é muito distante, né? De novo, claro que dependendo da aplicação, eu vou precisar saber da variância. Mas existe uma outra forma para diminuir, trazer um resultado mais fidedigno da variância, que é conhecido como desvio padrão, DP, ou ainda sigma, tá? Professor, aquele sigma é só tirar a raiz do sigma ao quadrado, tá certo? Matematicamente está correto. Estatisticamente, não. Vou explicar aqui. A fórmula do desvio padrão, escutem o que eu vou falar, é a raiz da variância, tá? Parece que não tem nenhuma bobagem, mas o que eu quero dizer é que, tipo assim, lá na matemática, você tem o índice 2 aqui e está elevado ao quadrado aqui. Confere, aqui que eu vou lá e faço, corto. E aí fica só o sigma. Confere, mas a ideia, quando eu falo de estatística, é que quando eu falo de sigma, eu estou me referindo ao desvio padrão. Quando eu falo de sigma ao quadrado, eu estou falando de variância. Então, se eu fosse dizer, olha, eu quero o desvio padrão é a raiz da variância. E aí, se eu até quiser, eu posso pegar aquela fórmula lá da variância e tirar a raiz dela. Seria uma outra forma. Beleza? Isso é óbvio, né? Se eu boto lá na questão da prova, olha, ache o desvio padrão do conjunto de observações. Você só vai achar o desvio padrão depois que você fazer a variância. Não tem como, tá? É necessário. E aí, finalmente, nosso último exemplo, antes dos exercícios. Tenho aqui 8, 16, 3 e 21.
Como eu já sei o valor da variância, que é 48,5, é só fazer a raiz de 48,5, que dá aproximadamente 6,9641. E aí, o que eu quero mostrar para vocês com esse resultado? Não sei se vocês lembram, é ótimo. Não sei se vocês lembram do resultado lá do desvio médio. O desvio médio, só mostrar aqui para vocês, do mesmo conjunto de observações, deu 6,5, né? Estão vendo aqui? 6,5. Agora, o meu desvio padrão, o meu mesmo resultado para o mesmo conjunto de observações, deu 6,96. Um resultado bem próximo lá do outro. E é aquilo que confirma aquilo que eu já tinha mencionado lá no começo. Tenho formas distintas de calcular e eles, teoricamente, tendem a chegar num resultado muito parecido. Beleza? Deixa eu ver se vocês têm alguma pergunta. Sim, Luiz, mas um pouquinho de paciência, tá? Pois bem, e aí, alguns comentários aqui adicionais, tá certo? Comentários só para que vocês tenham ciência, a gente não vai trabalhar com esse outro modelo. Existem 2 modelos de variância e, naturalmente, com isso, 2 modelos de desvio padrão. Esse que nós trabalhamos é conhecido como variância ou desvio padrão populacional, porque a gente vai estar trabalhando com todas as informações, todas as observações. E tem agora, de outro lado, uma variância e um desvio padrão conhecido como variância ou desvio padrão amostral. Lembra lá que eu falei, até expliquei, acho que foi para a Emily, a ideia de quando eu tirava uma amostra. Então, eu posso calcular a variância ou desvio padrão dessa amostra, e isso vai ser conhecido como variância amostral, S2, não é mais o sigma, e S, desvio padrão amostral. E aí vou ter uma pequena diferença em relação... Eita, sono. Professor com sono é ótimo. Eu vou ter uma pequena diferença em relação à minha variância que eu já trabalhei. Veja, aqui não era xi menos x barra sobre n? Uma não, vou ter 2, na verdade. O princípio ele vai ser o mesmo, só que agora, em vez de eu pegar a média de todos os dados, eu vou estar pegando a média da minha amostra. Isso aqui esse mi é a minha média amostral. E por que n menos 1 e não n? Porque eu vou estar removendo um grau de liberdade. Devido ao fato de eu não estar pegando todas as pessoas, eu vou estar pegando apenas uma parcela, eu vou reduzir por n menos 1, que é o que a gente chama de grau de liberdade da variância populacional. De novo, vai depender das aplicações, etc. e tal. Acaba que essa parte de variância ou desvio amostral, a gente não vai falar dela com muita propriedade, apenas para deixar claro que ela existe. E, finalmente, antes do exercício, se eu quiser o desvio padrão amostral, basta eu fazer a raiz quadrada da variância amostral. Beleza? E aquilo que, eu quero desvio padrão amostral, preciso disso. Você vai precisar saber a variância amostral. Ok. Caramba. A aula tá chata, eu com sono tá maravilhoso. Vou fazer aqui 2 questões com vocês, do que a gente viu hoje, só ver se vocês têm alguma opinião, que eu já respondi. Determine a amplitude, o desvio médio, a variância e o desvio padrão desse conjunto de dados. 3, 3 e 3, tá certo? Eu vou fazer essas 2 só para a gente exercitar o primeiro, e a segunda que eu quero mostrar um modelo diferente, tá bom? Que acaba existindo. Vamos para a primeira questão. Questão 1. Eu tenho 3 observações. Com isso, a gente vai começar a calcular a amplitude, desvio médio, variância, desvio padrão. Vamos começar aqui com a amplitude, tá? Para mim fazer a amplitude, vamos ver se vocês lembram. Eu coloco... Não sei se está indo lá para o final, boy. Coloco os dados em ordem crescente. Confere. No caso, eu vou ter que 3 é menor ou igual que 3, que é menor ou igual que 3. E depois, amplitude R. Caramba. Eu não tirei cochilo depois do almoço.
Vai começar a ficar com sono. A minha amplitude R vai ser eu pegar a maior observação, que é 3, menos a menor observação, que é 3 também, que dá 0. Confere. Ok, vamos para a próxima. Desvio. Para mim calcular o desvio e as demais, eu preciso da média, tá bom? Então, para mim calcular a média, eu já vou fazer logo a média aqui para deixar para todo mundo. Média vai ser x barra igual a ação. Como eu tenho 3, eu vou ter 3 mais 3. Opa! Mais 3 dividido por 3. Então, vai ficar 3, 6, 9. 9 dividido por 3, que dá 3. Então, já achei a minha média, que dá... Opa, não é menos, é igual a 3. Ok. Com isso, a gente consegue calcular as demais medidas de dispersão. Vamos começar com o desvio. A primeira medida, que é o desvio, a gente viu que é eu pegar, vou chamar de D, cada observação e fazer a diferença em relação à média. A primeira observação é 3, 3 menos 3. Vou somar com a segunda observação, que é 3, em relação à média, que é 3. E vou fazer a mesma coisa na terceira, 3 menos 3. Notem que aqui eu vou ter 0 mais 0 mais 0, que dá 0. Ok? Dúvidas disso aqui? Vejam que é só treinar, né? Não tem nem muito segredo. Vamos aqui para outra medida de dispersão conhecida como desvio médio. O desvio médio, para quem não lembra, eu vou ter dm na fração, né? Módulo da primeira observação, que é 3, menos 3, que é a média. Módulo de 3, que é a segunda observação, menos 3, que é a média. Módulo da terceira observação, 3, menos 3, que é a média, tudo dividido por 3. Então, nota que eu vou ter, ó, 3 menos 3, que dá 0. Módulo de 0 vale 0, né? Mesma coisa aqui do lado. Dá 0, mais 0, mais 0. Quando eu fizer essa conta, isso aqui dá 0. Não vou nem perder muito tempo, não. Beleza? Dúvidas? Não, mas na realidade... Volta o slide. Oi? Volta o slide. Desculpa. Na realidade, eu quero só mostrar para vocês uma situação que a gente vai trabalhar aqui, tá? Só para apresentar, certo? Pois bem, vamos agora fazer a variância. Tentem se lembrar dessas fórmulas, tá? Tentem se lembrar dessas fórmulas. Sagrado. Ó. Variância. Sigma. Cadê você, letra grega? Sigma ao quadrado. Então, eu vou pegar a minha primeira observação. Deixa eu subir aqui para não ficar bagunçado. Minha primeira observação, que é 3, tirar a média, que é também 3, e elevo ao quadrado. Como eles são todos iguais, eu vou copiar isso aqui. Aproveitar. Segunda observação, a terceira observação, dividido por 3, é o número de observações. Então, eu vou ter 0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. 3 vezes. Dá 0, né? 0, 0, sobre 3, dá 0. E finalmente, mas não menos importante, temos o desvio padrão, que é só o sigma, né? Então, aqui eu vou ter sigma igual a raiz de 0, note,
E a raiz de zero é conhecido de todo mundo que dá zero. O que eu quero mostrar para vocês? Que toda vez que tiver o mesmo conjunto de observações, vejam, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Não teve nenhuma mudança, não houve variação dos números. Então, se a gente observar, ó, quanto é que deu desvio padrão? Perdão, amplitude? Zero. Quanto é que deu desvio? Zero. Quanto é que deu desvio médio? Zero. Quanto é que deu variância? Zero. Quanto que deu desvio padrão? Zero também. Então, notem que todas as medidas de dispersão fornecem resultado zero. Beleza? Boa tarde, Paloma. Tranquilos? Nosso último exemplo, a gente vai tentar fazer a mesma coisa, tá certo? E aí, o que acontece? A ideia é que você tinha uma turma com 20 alunos, os alunos provavelmente não foram muito bem, e aí o professor passou uma prova onde eles, com duas questões, eles podiam tirar zero, naturalmente, se errasse, se acertasse uma das duas, ou dois, se fechassem a provinha. E aí ele botou lá na lousa essa informação. Ele disse que 4 alunos não fizeram nenhuma questão, 10 alunos fizeram uma questão e 6 alunos fizeram duas. Dá para enxergar isso? Aí, ó, só diminuir aqui, Fernando. Aí aparece logo a tela inteira. Ok. Tá aqui a amplitude, pronto. Tá tudo aí. Onde é que eu estava? Ah, sim. O que eu quero que vocês, quando olhem lá para essa figura aqui, não dificultem. Tipo assim, tem gente que quando vê isso aqui, ele vai, porque a quantidade está à direita, sei lá, ou qualquer coisa desse tipo, ele vai dizer que os meus dados é o 4, o 10 e o 6. Na verdade, não. Os dados são as notas que os alunos podem tirar. Então, pelo amor de Deus, não se confundam nesse sentido. O que isso quer dizer para mim? Que isso eu poderia muito bem discretizar os dados. Como assim? Eu poderia dizer assim, olha, o primeiro aluno tirou zero, o segundo aluno tirou zero, o terceiro aluno tirou zero, o quarto aluno... Olha isso. Não sei porque está assim no meu notebook. Tem que fazer a configuração. Aqui, questão 2. Meu primeiro aluno tirou zero, o segundo zero, o terceiro zero, o quarto zero. A partir daí teve 10 uns. Primeiro 1, segundo 1, terceiro 1, até chegar no 11º. Depois o primeiro 2, depois o segundo 2, o terceiro 2, até chegar no sexto 2. Então vejam que aqui eu tenho para fazer as medidas de dispersão 20 observações. Aí eu tenho um trabalho da molesta, né? Mas a ideia é que a gente consiga diminuir esse trabalho. A gente vai tentar entender como é que funciona. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, sobre as medidas de dispersão, é calcular a amplitude, tá? Eu vou deixar isso aqui, mas eu vou já apagar. Então, a amplitude vai ser eu pegar a maior observação, que nesse caso é 2, deve ser... R vai ser a maior observação, que é 2, menos a menor, que é 0, que dá 2. Amplitude. Vamos falar agora do desvio. Aí aqui, queridos, a gente vai fazer um negócio um pouquinho diferente, tá bom? Como eu tenho notas que se repetem, aqui eu dei, eu tenho notas que se repetem. Eu tenho 4 zeros, 10, 1 e 6, 2. Então, em vez de eu estar fazendo 0 menos a média, eu esqueci de fazer a média, mas vamos lá. Depois, 0 menos a média. Depois, 0 menos a média, até chegar à quantidade de zeros e fechar, isso aqui dá um trabalho anulado, né? Mas antes disso, antes da gente voltar aqui para o desvio, vamos fazer aqui a média dos dados, tá? A média dos dados, a gente sabe que tem 20 observações,
vamos colocar como sendo uma média ponderada, tá bom? Só botar aqui. Média ponderada, eu vou ter da seguinte forma. Aquilo que se repete, eu tenho 4 zeros. Eu tenho 10 uns. Eu tenho 6, 2. Tá? E aqui embaixo, os pesos vão ser a quantidade de pessoas. 4 vezes 10 mais 6. E a partir daí, contas para aqui que quero. 4 vezes 0 é 0. 10 vezes 1 é 10. 6 vezes 2 é 12. Isso aqui fica 20. Esse aqui eu vou ter 22 dividido por 20. Professor, só tira o mais ali do 4 mais 10, que senão vai confundir. Porque o senhor multiplicou, eu acho. Não. Perdão, porque o senhor tinha falado 4 vezes 10. Foi? Desculpa. Perdão. Perdão, é porque o senhor tinha falado 4 vezes 10. Não, tranquilo, tudo bem, acontece. E aí, ó, fazendo a média como sendo a média ponderada, né? Deixa eu me ajeitar aqui. Estamos quase acabando, tá, queridos? 22 dividido por 20, eu fiz essa conta de manhã, deu 1,1. Ok? Então, de posse aqui da média, eu vou calcular agora as medidas de dispersão. Vou começar com o desvio. Tá. A primeira observação, que é 0, o que eu ia fazer? 0 menos 1,1. Segundo, 0 menos 1,1. Quantas vezes isso ia se repetir? Quantos zeros tivesse. Então, em vez de eu fazer tudo, eu vou pegar 1, 2, 3, 4 zeros e vou colocar aqui na frente, ó. 4 vezes esse resultado. A mesma coisa eu vou fazer quando eu chegar na minha segunda observação diferente, que é o 1. Como eu tenho 10 uns, eu vou ter o 10 aqui na frente. E por último, mas não menos importante, como eu tenho 6, aliás, eu pensando na resposta aqui, eu tenho 6, 2, eu vou ter 2 menos 1,1. Aí, a partir daqui é fazer conta. Eu tenho 4 vezes menos 1,1. Eu tenho 10 vezes menos 0,1. E eu tenho 6 vezes 2 menos 1,1 é 0,9. E aí depois, para a gente fechar a parte aqui do desvio, vai ficar faltando só 3, que na realidade são 2. Desvio vai ser menos 4,4, menos 1, porque 10 vezes 0,1 é 1, e 6 vezes 0,9 dá 5,4. E aí, por incrível que pareça, essa minha resposta aqui, ela dá 0. E não está errado. Bom, teve variação nos dados, foi do 0, do 1 e para o 2, só que o desvio aqui foi como se ele não tivesse acontecido. Vamos do desvio médio. Desvio médio, DM, vai ser, usando o mesmo raciocínio que a gente fez, quando eu tenho 4 zeros, eu vou ter 4 vezes o módulo de 0 menos 1,1. 10 vezes o módulo de 1 menos 1,1. E 6 vezes o módulo de 2 menos 1,1. Tudo dividido por 20. Então, eu tenho 4 vezes dá 1,1 positivo, né, esse módulo. 4 vezes 1,1. 1 menos 1,1 é 0,1, e vai ficar em módulo 0,1 positivo. 2,1 menos 2 menos 1,1 dá 0,9. Então, vou ter 6 vezes 0,9. Vou mais aqui para não ficar confuso.
Baixa a cabeça para olhar para o teclado e já dá um bug. Fazendo as contas, eu tenho 4, vezes 1,1, que dá 4,4. 10 vezes 0,1 dá 1. 6 vezes 0,9 dá 5,4. Dividido por 20, minhas continhas bonitinhas e trabalhosas, ó. 4,4 mais 1 mais 5,4. Deu 10,8. Dividido por 20. 10,8 dividido aqui por 20. Que dá igual dividido por 20, 0,54. Beleza? Então, aí a mudança de fato foi de 0,54 unidades em torno da média, que é 1,1. Ou seja, teoricamente, os alunos tiraram entre 1,1 até mais 0,54 ou 1,1 menos 0,54. Ficou nesse intervalo aí. Desvio, aliás, variância, né? Esse aqui é o que dá mais trabalho um pouquinho. Então, a variância, vou chamar aqui sigma ao quadrado. Se eu continuar, deixa eu só ver se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta. Bem, imagino que não. Então, vamos aqui para o desvio padrão. O que eu tinha falado, esse assunto é um pouco chato, porque você tem que estar prestando bastante atenção para ver se entende o raciocínio. E na hora que for fazer, não é diferente, porque você tem que resolver a questão, né? E você sem atenção, você não consegue. Pelo menos eu acho que não. No caso da variância, a gente vai fazer o mesmo princípio, tá? A gente fez o desvio médio. Só que em vez de nós trabalharmos com módulo ou com a distância normal, eu vou estar trabalhando agora aqui com quadrado, né? Então, eu vou começar fazendo 4 vezes 4 vezes o zero menos 1,1, a primeira observação, 1,1 é a média, isso aqui é o quadrado. Vou copiar isso aqui tudo, que eu sou filho de Deus, eu acho. E como eu tenho 3 modelos de observação, eu vou ter 10 vezes o 1 menos 1,1. 6 vezes o 2 menos 1,1, tudo ao quadrado, e dividido por 20, é que a gente está trabalhando com variância populacional. Aí, equação, cadê você? Fazendo conta agora, ó. 0 menos 1,1 dá 1,1. Elevado ao quadrado dá 1,21. Então, eu vou ter 1,21 aqui. 10 vezes 1 menos 1,1 é menos 0,1. Elevado ao quadrado fica 0,01 positivo, tá? 2 menos 1,1 é 0,9. Elevado ao quadrado fica 0,81. Se eu estiver indo rápido demais aqui, é porque é tudo teoria, está tudo álgebra, então, se você de posse uma calculadora, você resolveria isso aqui muito rapidamente. E não tem problema não, até porque se você fazer essas contas na mão, pela misericórdia do Senhor, tá? 4,84, 10 vezes 0,1, 0,01 é 0,1, e 6 vezes 0,81 dá 4,86. Dividido aqui por 20, somando tudo isso daqui, eu tenho 4,84 mais 0,1 mais 4,86, que dá 9,8. E dividido por 20, dá
0,49. Olha aí, que chato, que legal. O resultado quase que fechado, né? E, finalmente, o desvio padrão, basta fazer a raiz da minha variância. Sigma igual a raiz quadrada da variância. Não é de sigma ao quadrado, tome cuidado aí com... cujo resultado é a raiz de 0,49 e dá 0,7. Beleza, meus queridos? Olha o trabalhinho que dá, a gente está trabalhando aqui só com 4 observações, aliás, agora foi com 3 diferentes, né? Mas a ideia que eu quero mostrar aqui para a gente fechar a nossa aula e essa parte da gravação é vocês enxergarem que quando eu tenho dados repetidos, eu começo calculando a média pela ponderada, beleza? E posso estar multiplicando desde que os dados se repitam, tá? Isso aqui, a quantidade de vezes que eles se repetem, para cada uma das minhas frequências, né? E aí, vejam também que, à medida que eu faço essas alterações, aquelas fórmulas originais que eu mostrei para vocês, elas já ficam diferentes, né? E aí, tipo assim, como eu não tenho interesse de dificultar a vida de vocês, só colocar aqui para vocês tirarem um print, quem assim desejar, como eu não quero dificultar a vida de vocês, eu deixo que vocês... deixa eu só subir aqui. Pronto. Aqui, do lado direito, tá? Oi. Aumenta o zoom, tá muito pequeno. Aqui vai ficar 2 fotos, tá? Deixa eu subir aqui. Ó. A primeira parte é essa daqui. A gente vê uma amplitude, né? Até o desvio médio. Acho que já dá para ver legalzinho. E vou para a segunda parte agora, da variância. Eu vou até botar o desvio médio para dar continuidade, tá? O desvio médio, a variância, o desvio padrão. Aí, assim, queridos, lá numa possível prova, eu vou colocar as informações, eu vou colocar... Você quer que eu coloque o arquivo, o que a gente resolveu, ou Darley? É isso? Pode ser. Agora, o problema é que quase eu nunca salvo, mas isso aqui eu posso fazer isso sim. Vou botar aqui resolução de exercícios, aula 7. Aí fica meio baldeado, mas eu coloco lá. Salvar. Agora, de novo, peço um pouquinho da paciência. Deixa eu encerrar aqui a gravação, né? A gente conversa algumas coisinhas que ficou... antes disso...